O dela não foi tombado, foi ela que desativou, que eu tive a informação. Ah, a Rosângela chegou! Então, a Rosângela, pessoal, ela é pré-candidata a vereadora lá em Niterói. E eu já vou chamá-la aqui para poder fazer a live comigo. Eu a conheci aqui nos 300 do Brasil. E ela entrou! Rosângela! Tá ouvindo direitinho? Tá ótimo. Tá me ouvindo? Estou. Deixa eu aumentar aqui o volume. Então, eu ia falar aqui pro pessoal, já ia começar aqui a falar dessa importância da gente, né, tá trocando figurinha entre as nossas cidades, né, as nossas realidades municipais, abrindo os nossos municípios, né, para todo o Brasil, né? Então, já de começo, eu quero agradecer a você a oportunidade, né, de você me chamar para essa live. Uma pessoa que eu tanto admiro e que eu tive o prazer de conhecer em Brasília, eu de Niterói, você de Campo de Goytacazes, e a gente se encontrar em Brasília. Desculpa. Nada. Então, esse momento é um momento muito oportuno, né, para ambas, as pré-candidatas. E você que teve a ideia, foi a autora da ideia, eu te agradeço e te louvo por isso. Aqui, né, por exemplo, o Oswaldo, alguns deputados que estiveram no acampamento, eles sempre falaram muito dessa importância, né, da gente combater também nesse campo que é o campo, né, político-eleitoral. Porque eu, por exemplo, sou admiradora do Olavo de Carvalho, e o Olavo de Carvalho fala muito da guerra cultural, né? Teve uma ejaculação em 2018, com a eleição do Bolsonaro. E agora, a esquerda tem todas as máscaras, e se a gente perder, né, sair apesar de que o Bolsonaro está no poder e não está conseguindo governar, e é por isso que a gente tem que ir para os municípios, É a base, né? Vai implantar uma Venezuela com a maior cara dura de todo mundo, e sem aquele disfarce todo do fabianismo, do crancismo. Então, ele está vendo o que o STF está fazendo na cara do país inteiro, né? Eu sou a prova viva disso, tá aqui minha tornozeleira. Então, é isso, a gente tem esses dois campos agora para combater ao mesmo tempo, né? Que é o cultural, a militância e a política. E a gente viu com a pandemia, o presidente não conseguiu governar por causa dessas loucuras que aconteceram em muitas cidades aí. E diz o seguinte... Fala. Então, tá meio um pouco falhando a sua voz, mas tá dando para levar. Então, eu vou pegar o microfone. Pode falar, vou pegar o microfone aqui. Tá. A Érica deu essa oportunidade, né? E ela nem sabe. Eu até fiquei de contar hoje, agora, uma novidade. Né? Que ela vem fazendo a pergunta, onde eu tive esse tempo todo, quem sou eu, né? Em Niterói. Então, eu sou uma comerciante, né? Aqui em Niterói. Sempre tive nos bastidores da política, ou seja, nem nos bastidores, aliás, né? Sempre estive fora da política, da politicagem que sempre houve aqui em Niterói. Né? Com a vinda de Bolsonaro, né, resolvi avançar com relação a isso e entrar para a política, para fazer a diferença aqui em Niterói. E meus antepassados, é bom que você saiba, meu antepassado, tem um antepassado famoso na política, que é o Nilo Peçanha. Ele nasceu aí, Campo de Goytacazes. Sério? Tô falando com uma descendente Nilo Peçanha. Isso. Gente, que honra!
Como que você deixa pra me contar isso depois você vai embora de Brasília, Rosângela? Mas Ai, é um orgulho a da gente nossa teve tanta cidade. afinidade com pouco tempo, né? Porque eu conheci com você, tive o prazer de estar junto com você, você sempre quietinha, sempre centrada, né? Lá nos 300 e no acampamento. Pois é. As quietinhas são as piores, eu fui parar presa. Mas você... Como que esse homem me enxergou, eu tão quietinha? Eu vim para os 300 para aprender, gente. O pessoal em campo sabe que eu sou assim, né? Eu tenho espírito de liderança, mas eu vim, me coloquei no meu devido lugar, tô aqui para aprender, que Sara que sabe das coisas, mas o homem me capturou. Mas naquele dia, eu também, talvez eu fosse. Não tive, vou dizer azar, né? Eu acho que, não sei se é porque eu mudei o cabelo, porque no dia anterior, daquele vídeo que a gente fez junto com a Sara, eu tava com o cabelo liso, e depois no dia lá que te prenderam, né? Eu tava com o cabelo solto e esvoaçante, já por causa do vento lá. Mas foi quase. Tanto é que eu filmei o último momento preocupada, porque a gente nem sabia para onde vocês estavam indo, né? Então, muito nervoso, né? Muita emoção. E eu vendo você, o Arthur e o Mito Show entrando naquele carro com aqueles homens e sem dizerem nada pra gente, né? Naquele momento ali em frente à Polícia Federal, que eu estava ali reunido para fazer um protesto, né? Caraca, Rosângela, você tem noção disso? Carro, no final, apesar dele ter falado para não fazê-lo, né? Mas eu filmei porque eu fiquei preocupada para onde estou levando meus amigos, né? E nós ficamos sem chão, todos os que ficaram ali ficamos sem chão, né? Rosângela, você tem noção disso? Você foi uma das últimas pessoas que eu vi livre, que me viu livre. Foi. Depois daquele dia em diante, eu ainda não tive, né? Tô presa desde aquele dia. Mas Rosângela... Pra boa pauta, né? Pra gente, é como você falou, nós somos a base, né? A base. Do Bolsonaro. Aí, Rosângela, me diz o seguinte, você que é descendente Nilo Peçanha, Niterói é uma cidade muito importante. Eu gosto muito, eu tenho família em Niterói, e muito campista sai de Campos para fazer faculdade em Niterói, acaba ficando em Niterói. É uma cidade que tem muito campista. Diz para mim, por favor, como que você decidiu ser pré-candidata? Você começou a sentir vontade de se lançar? Você já foi pré-candidata antes? Não. Como eu falei. Nunca tive envolvido. Você está me ouvindo bem? Eu sou. Então, nunca tive envolvido em política, né? Sempre vivi para o comércio, para a família, né? E depois que eu ia embora até do Brasil, né? Por conta de que eu estava vendo que a gente estava vivendo, o PT estava dominando tudo, e o Lula falando que o que acontecia com a gente aqui era uma marolinha na parte da economia e que nos Estados Unidos era um tsunami. E eu vendo que isso não era verdade, entendeu? Tudo falácias, né? E a gente já estava indo embora quando resolvemos, não, despontou o Bolsonaro. Eu trabalhei na coleta de assinatura das 10 medidas contra a corrupção, né? E isso aí me ativou com a vinda de Bolsonaro. Não é possível a gente mudar, é possível a gente continuar no nosso país. E eu hoje vejo que foi o melhor caminho, porque está tudo dominado pela esquerda, né? Todos os lugares, que não tem lugar para a gente ir. A França liberou o aborto com 9 meses. Como se pode imaginar um negócio desse? Né? Os Estados Unidos, a China também conseguiu parar a economia lá.
E aqui também no Brasil, a mesma coisa. E posso te falar, eu vendo, não com uma certa distância, né? Mas próxima, dentro do olho do furacão, indo para Brasília, participando ativamente na internet, indo para as ruas, eu vejo que valeu a pena ter ficado e que aqui no Brasil, apesar de tudo que está acontecendo aqui, o brasileiro acordou. Quer dizer, nós temos possibilidade. O Bolsonaro trouxe isso para a gente. Ele arrombou a porta. Ele arrombou a porta para a gente, né? Do conservadorismo, né? E trazendo os valores todos da família, que a gente quer, o que a gente preserva, né? Pátria, família, e tudo que a gente tem direito, né? E aqui em Niterói aconteceu o comunismo aqui em Niterói, né? Aqui que nasceu o comunismo. Então, eu acho assim que não é que seja mais difícil, mas é porque esses políticos que estão aí sempre tiveram no poder, com alternância, né? Então, a gente ouve um monte de escândalo de corrupção aqui em Niterói, né? E tudo isso. Investigação do Tribunal de Contas, né? Com relação ao álcool gel, 127 milhões pela Secretaria Municipal de Assistência Social, né? Então, tudo isso é muitas notícias ruins, né, que acontecem. E já perto das eleições, né, isso aí tudo acontecendo. O comércio quebrado, né, as pessoas presas dentro de casa, sem poder sair, sem poder circular. E tudo isso aí. E essa luta é constante. Né? O prefeito aí mandou prender... O prefeito daí de Niterói também mandou prender as pessoas, coisa do tipo, que saíssem às ruas. Todo mundo, desde o começo. Já tem... ia ser um período, só que continuou. E as praias aqui são fechadas. Outro dia eu fiz um vídeo, fui até a praia para fazer um vídeo, e a praia é fechada por volta de meio-dia e é só aberto às 16 horas. Né? Então, a gente fica refém disso aí. E eu filmei pessoas que moram, niteroense, vindo para a praia de Itacoatiara, e não poder estar aqui, porque não é permitido, só é permitido o morador estar aqui. É umas coisas assim que a gente não consegue entender, né? Assim... Tá assim, proibido? Você quer de tal bairro, entrar num outro bairro que não é seu? Tá nesse nível aí em Niterói? Também estão. Camboinhas aqui, na região oceânica de Niterói, né? Sim. Só pode entrar quem é. Aqui em Campos, aqui em Campos. Ai. Lá em Campos teve muito problema também. Algumas pessoas, quem morava em tem uma cidade vizinha que tem região de praia, que é São Francisco de Itapapuana. A pessoa tinha que ter o título de eleitor, coisa do tipo. Só que tinha muita gente de Campos que tem casa lá, que queria cuidar da casa, fazer faxina, porque para não deixar a casa de praia abandonada. Direito de propriedade privada, cara. E aí agora a gente vê como que a carga ideológica é importante, sim, nas eleições municipais, porque, direito de propriedade privada, independente de estar numa outra cidade ou não, é minha. Não tenho direito à minha propriedade, então teve gente que teve muito conflito em relação a isso aqui, entre os municípios também, de Campos os nossos direitos, né? e vizinhança. Aí, Rosângela, eu vi também, eu nem ia comentar isso não, eu ia deixar mais para o final, mas eu achei isso muito interessante, muito importante se falar, porque foi um assunto que tomou conta aí do cenário nacional, a questão aí dessa menina de 10 anos, essa vítima. E poucas pessoas, muitas pessoas... o seu tá travando para mim. Não sei se eu tô travando para você. Agora eu não tô te ouvindo. Eu acho bom se você tiver um fone de ouvido. Eu
acho melhor você colocar. Você não tá me ouvindo e eu não tô te ouvindo. Rosângela, eu também não tô te ouvindo, não. Vocês estão me ouvindo, pessoal? Escreve aí pra mim, por favor. Marcos, você que é meu fã. Você tá me ouvindo? Marcos, tá me ouvindo aí? O povo tá se debatendo aqui. Então, eles estão batendo no outro nos comentários. Ricardo disse que tá. Gente, a Rosângela saiu e ela vai voltar. Mas eu vou falar porque até para não o que eu achei muito importante falar. Esse ano é ano eleitoral, eu sou pré-candidata, a Rosângela é pré-candidata. A gente poderia muito bem. Eu tô te ouvindo agora. Voltei. Então, o que eu ia falar que eu achei interessante, a sua postura de você se manter firme em relação ao que você acredita. Porque nessa onda, né, de 2020, que é ano eleitoral, nós duas, é muito mais fácil chegar aqui na rede social, fingir que não tá nada acontecendo em relação a essa menina, né, de 10 anos, essa vítima, ou então falar o que agrada a muita gente. Mas não, nós, né, se a gente fala Deus acima de todos, Brasil acima de tudo e Deus acima de todos, né, pô, você acha que é mais fácil chegar aqui e falar, tudo bem, sou contra o aborto, mas em alguns casos, né, pô, se a gente tem coragem de falar uma verdade que desagrada a muitos, é porque a gente está realmente comprometido com o que a gente acredita. A gente tem essência. E a virtude se prova pelo fogo. Então não importa, né? Se muitas das pessoas aqui vão me odiar, vão bater em mim, fazer linchamento virtual, escarnecer de mim, eu vou me manter firme. E é de pessoas assim que a gente precisa nas câmaras. Pessoas que se mantenham firmes diante dos desafios que virão. Porque quem se rebaixa por pouco, se rebaixa por muito. E o negócio lá, meu filho, é frenético. Que o dia que a Rosângela, que está lá em Niterói, né, e a gente que está lá em Campos, que é muito dinheiro que a gente não vê chegando na ponta de entrega, e por aí vai. Então, isso foi uma coisa que me fez admirar mais ainda a Rosângela. Eu já falei falei bem de você, não vou repetir o assunto, não. Não, eu tô falando que você se manteve firme, mesmo sabendo que muitas pessoas te apedrejariam na internet, assim como eu. É fácil, ano eleitoral, a gente poderia puxar o saco de todo mundo, ou bancar uma de isentona, mas a gente teve a nossa posição firme em relação ao aborto. E isso, para mim, isso é uma prova de fogo. Né? Quando eu vi que você também se posicionou, isso é uma prova de fogo. Eu quero ver muito direitista, muita gente que se diz conservadora, dar a cara a tapa. Porque o aborto é uma pauta muito cara. Né? Ainda mais quando envolve estupro, que é uma coisa delicadérrima, e que é um crime absurdo, né? Monstruoso, ainda mais quando é uma criança. E muita gente não tem essa coragem. Você teve coragem, então eu te admiro mais ainda. Agora eu vou continuar. Você poderia estar preocupada com o voto que você ia perder, mas não, sim, a gente se preocupou com a nossa consciência limpa, perante Deus principalmente, né? Que é o que... E hoje hoje pela manhã eu estava conversando. É fácil falar Deus acima de todos, o negócio é mostrar mesmo com a vida, né? E é isso. E a gente está tendo essa oportunidade. Hoje eu estava pela manhã conversando com uma diarista que vem aqui em casa, e ela se posicionando a favor. Mas tem que salvar a criança. Uhum. É um filho desejado, ela não queria. As duas, tem que salvar. Realmente, tem que salvar as crianças. Eu fui e chamei ela e conversei com ela. Entendeu? Eu falei assim, isso poderia ter sido feito de outra forma. Não precisava ter matado, né, o feto. Né? Até porque a menina foram 17 horas, né, o procedimento. 17 horas de cirurgia. Altíssimo risco, pô.
precisava ter submetido, era mais fácil. Se ela levou até os 6 meses, né? E os médicos do Espírito Santo falaram que estava com pré-natal ok, eu acho que podia levar mais um pouco, né? Para fazer uma cesárea, para fazer a cesárea. Mas, enfim, vamos continuar. Você está vindo por qual partido, Rosângela? Eu estou vindo pelo Podemos. Uhum. E o que te fez escolher esse partido? Olha, é o seguinte, eu trabalhei muito pela Aliança, fazendo coleta de assinatura pela Aliança aqui em Niterói, até por essa audácia minha, né? Ou seja, eu parti mesmo, que eu estive lá no lançamento do partido em Brasília, e dali eu meta minha de vida, eu fazer coleta de assinaturas, né, para o partido existir fisicamente, né, já que estava dentro da alma da gente, né, o conservadorismo, e a pauta era toda sobre isso. E quando eu vi, né, fui receber até um processo no Ministério Público por conta de fazer coleta de assinatura em frente ao cartório aqui, né? E por conta disso eu fui chamada, né, para vir pré-candidata e o Podemos era o partido que foram 2 partidos, mas o partido que eu mais me afinava, né, que tinha mais a ver com o que achava que é conservador e com o presidente, foi o Podemos. E aí foi o partido que deu hospedagem, né? E porque a aliança não se concretizou ainda, espero para 2022, e eu estou vindo pelo Podemos, né? Que é um partido que acho que podemos fazer a diferença nele, né? E é isso. Sim. Aí, foi pelo Podemos, que deu hospedagem para mim. A sua posição é clara, né, de direita, conservador, né? Que eu tinha perguntado aqui. E no Podemos, vocês têm pré-candidato a prefeito pelo partido? Você tem algum pré-candidato em mente que você quer apoiar ou não? Tenho, é o Antônio Raiol. Ele ele tá vindo como prefeito, né, pelo Podemos, e a gente está apoiando ele. Uma pessoa íntegra, firme, né? Porque Niterói é bom, porque é pequeno, então todo mundo conhece todo mundo, né? Fica mais fácil, né? Para até as caras desconhecidas na política, né? Sem ser as caras que não são conhecidas, mas são conhecidas por Niterói, pela sociedade de Niterói, pelos moradores, né? E tudo isso. Então fica mais fácil por isso. E como que tem você já costumava ir nas sessões da Câmara? Como que são os vereadores aí? Qual a realidade da Câmara, da atuação da Câmara em Niterói? Não, aqui a realidade é triste. Antes da pandemia, você pegar a lista de presença na Câmara, você vê que tem vereador lá, eu não vou citar o nome, porque 6 meses ia aparecer na Câmara de Vereadores. Tem outros que chegavam atrasada, outros que iam, batiam ponto e metiam o pé. Então, é nesse nível, né? E tem uns vereadores de carreira aí, que está 6 mandatos, né? Dentro de vereador. Campos a gente tem. Hã? Campos também Campos tem? A gente tinha uma que não saía nunca, e agora que na última eleição ela saiu, quem entrou foi o filho dela. Ah, é? Parecia que tinha uma cola super bonde na cadeira. Então, é de pai para filho, né? Então, quando eu vou na sessão... As sessões aí geralmente são que... Você sabe que dia da semana costuma ser a sessão, horário, ou não? Quinta-feira, sempre a não ser extraordinária, né? Sempre na parte da tarde, né? Aqui...
lá em Campos, você vai, você leva um tempão para começar. Aí quando começa, é uma tal de emoção de aplauso, não falta aplauso, falta tudo na cidade, mas não falta aplauso na Câmara, é impressionante. Muita emoção de aplauso. E aqui muitos escândalos de corrupção aqui em Niterói, né? Aqui tem um vídeo correndo aqui na internet, né, do vereador Betinho, né, o cabo eleitoral dele fazendo sanitização de graça em troca de apoio, né? E por aí vai. Eu vi. O Arthur até comentou isso na live que nós tivemos junto, né? A prefeitura, se ele diz no vídeo que se ele não fizesse, teria que pagar para a prefeitura fazer, né? Uma coisa assim. Aí a prefeitura soltou uma nota falando que não existe nada disso. Entendeu? Não existe cobrar por sanitização, não existe nem cobrar e nem vai ser pedido para os comerciantes fazer esse tipo de procedimento nos comércios. É impressionante, porque as pessoas estão tomando coragem, né, de denunciar tudo isso que está acontecendo. É impressionante, porque lá em Campos a gente pensa muito que a gente é refém do coronelismo e a gente vê uma cidade tão desenvolvida como Niterói, que já foi, né, do lado da capital do Rio de Janeiro e já foi, né, a capital do estado da Guanabara, também passando pelo mesmo problema de coronelismo, assim, bem escrachado, como na Planície, que é uma cidade do interior. Aqui, né? Mas vamos lá. Você tem alguma área específica que você, quando você, no caso de você ser vereadora, você pretende se dedicar mais e debruçar mais? Porque, por exemplo, eu não sou muito dessa vibe, não. Tem gente que trata vereador... Até quando eu comecei a falar que eu tinha vontade de ser pré-candidata, você vai ser a pré-candidata dos servidores? Você vai ser a pré-candidata da educação? Como se fosse santo, né, das causas, né? Qual a sua causa? A causa dos impossíveis, a causa dos trabalhadores? A causa dos impossíveis, né? Porque aqui está tudo tão precário, né? Mas eu acho que o que nós temos aqui é educação. A educação aqui está... você vê, né, antes da pandemia e agora, né? Não existe, por exemplo, aqui em Niterói, nas escolas municipais, a professora, né, auxiliar para criança autista vir estudar, né? Você pensa bem nisso, uma mãe, porque o autismo, né, as crianças têm que estar sempre estudando, evolução, com fono, uma super atenção. E nem isso estão tendo. Nem a participação de dentro de uma sala de aula, as crianças estão, né? As crianças menos desfavorecidas aqui em Niterói. Então, e os animais também. Aqui teve caso de surto de raiva, né? Caso confirmado de raiva. E nada foi feito, nada. Não teve um programa de vacinação. Até hoje, a gente... não teve nada sobre isso, o assunto morreu por aí, né? Então, é muita coisa acontecendo. Você tem que estar atento, fiscalizar muito e estar dentro do sistema para poder desenvolver alguma coisa, né? Algum trabalho. Mas eu acho que prioritariamente seria educação mesmo em Niterói, né? Porque... tem ruas, apesar que tem ruas aqui em Niterói, que diz que ser calçada, está calçada, mas consta calçada, mas a gente vai lá na rua e não está calçada, né? E sim, é muita coisa, é muita coisa. E fora, você tem que estar vigilante com relação às atitudes do executivo aqui, né? E do legislativo. As verbas que vêm daqui de Brasília vão
para as cidades, que são muitas e que a gente não vê chegar na ponta. Não, e toda hora aparece um programa para ser feito, para ser investido, sem uma estrutura, uma coisa superfaturado, sem estar amarrado, né? Acontece muito, está acontecendo isso aqui todo o tempo. Rosângela, lá em Campos a gente tem muito problema com enchente, por exemplo. É uma coisa que está sempre assolando a nossa cidade, até porque a nossa cidade ela é uma planície e é uma planície alagadiça. É a própria natureza dela. Mas, enfim, foi o modo como foi ocupada. Não tem como você tirar todo mundo, por exemplo, do centro da cidade ou a região lá onde tem o mercado municipal que está sempre alagando. Aí em Niterói a gente vê muito no noticiário os desabamentos. Né? Tem alguma coisa que a prefeitura já tem feito que melhorou nesse ponto? Nada, o que foi? Não, o desabamento não foi melhorado nada. Até hoje não se resolve, né? Problema de habitação em Niterói. Então, porque a gente nem consegue ter muito acesso à informação, né? Uhum. Porque é tudo muito fechado, as coisas, a gente tem que estar vigilante, sempre procurando para estar por dentro, para denunciar, para estar atrás. Ainda mais agora que prendeu todo mundo na pandemia, nós ficamos sem conseguir se locomover, né? A saúde aí é sorte a isso. Na saúde aí a sorte de vocês são os hospitais universitários, né? Ou não? Mas mesmo assim estão sobrecarregados, né? O Antônio Pedro aqui está sobrecarregado, né? Um hospital assim, de referência, ótimos médicos, né? E tudo. Mas eu tenho um tio que foi fazer medicina na UF aí e acabou ficando em Niterói. Aí por isso que eu tô falando que não, muito tempo. Meu tio já mora aí há anos. Já tá até aposentado, né? Foi fazer na juventude. Por isso que eu tô falando, tem muito campista que mora em Niterói. A gente tá sempre assim, toda vez que eu vou em Niterói, sempre encontro campista. E eu encontro até campista conhecido. Até no ônibus em Niterói já encontrei, andando no ônibus na linha urbana. E como que ficou essa questão? As barcas, esse transporte que tem entre o Rio e Niterói, geralmente quem cuida, né? Quem administra, é a Prefeitura de Niterói ou é em conjunto com a Prefeitura? Acho que é em conjunto. Não tenho certeza, não. Uhum. Entendeu? Acho Sim. que é em conjunto. Mas aqui tem e a transacionônica aqui que não tem ônibus. Fizeram a oceânica para facilitar aqui. Acabou com o comércio antes da pandemia. As pessoas ficaram sem calçada, né, para estacionar o carro. E não tem ciclovia. Eu não sei. E não tem ônibus fazendo o transporte das pessoas. Acho que, se eu não me engano, são acho que nem meia dúzia de ônibus tem para fazer, porque não conseguiram, né? Dizer para falar para você onde que os meus parentes aí em Niterói, para você ter noção, a gente vai falar até de segurança por conta desse assunto. Eles moram na Rua do Perdeu. Ah, entendi. Sei qual é. Você sabe qual é? Você vê a fama da rua, né? Todo mundo se conhece só pelo Perdeu, né? Por causa de assalto. E isso aí é um problema também sério, né? Olha, eu vou ser bem sincera. Com a entrada do Bolsonaro e com os ministros da Justiça, né? Até um pouco o que saiu aí, e o outro, e com o governo de Bolsonaro, a violência em Niterói diminuiu, né? Porque tem as ruas aqui de Caraí e tudo. Agora, com esse negócio de pandemia também, com muito guarda municipal na rua, né? Para prender o cidadão de bem, aí espantou os bandidos. Não tinha quem assaltar também, né?
estão em casa, né? Ficam em casa. E também por causa da ordem do prefeito. Então, ficou uma coisa assim mais, né? Agora, eu não sei, violência em casa, né? Violência em casa, né? Contra a mulher, contra a criança, né? Eu não sei como tá isso, né? Você soube se foi proibido também fazer operação nas comunidades aí ou não? Não sabe? Sim. Ou foi só no sim. Rio? Não. A operação sim, Da polícia? Toda Niterói. Não pode subir, não pode entrar nas comunidades aqui, não. Não pode entrar nas comunidades. E o que você mais gosta aí em Niterói? O que você mais ama na sua cidade? Ai. Muita coisa. Pode falar tudo. É suspeita, né? Eu sou igual mãe com filho, né? Tudo eu gosto. Tudo eu gosto, mas a natureza aqui em Niterói, né? As praias são lindíssimas. É lindo. São lindas. As praias de Niterói são muito bonitas, né? Então é difícil, né? Difícil falar. Eu sou privilegiada. Nasci em Niterói, morei a minha parte da minha vida, da minha infância, da minha juventude em São Gonçalo, um bairro que eu amo de coração, né? Uhum. Tenho o maior amor porque fui criada lá, tudo que eu consegui na vida e tudo devo a São Gonçalo. E hoje eu tenho o privilégio, né? Filha de costureira e pai funcionário público, né? E consegui morar num bairro assim, com uma segurança grande, porque nós temos uma associação aqui dentro que garante isso para a gente também, né? Então, aqui, certos lugares em Niterói, a violência por conta disso, né? Porque fora os impostos que a gente paga, a gente ainda paga associação, né? Para poder preservar a natureza que a gente tem aqui no entorno das praias oceânicas e segurança, né? Então é muito caro morar em Niterói, muito caro morar em Niterói. Isso minha família fala. Muito o custo caro. de vida é bem alto. Nós podíamos ter sermos muito mais prósperos, né? Você vê, nós temos um bairro aqui do centro de Niterói que está largado. Entendeu? O comércio acabou, o comércio do centro. Quando eu vou aí, eu reparo que é muito sujo, né? Tem bairros aí ruas que são muito sujas, eu reparo muita sujeira. As praias, mesmo as praias da Bahia, são lindas, mas eu fico sempre com medo de entrar na água, porque eu sei que durante algum tempo já foi proibido, né? Foram consideradas impróprias para banho, não sei se ainda está. E o custo de vida aqui. É muito alto o custo de vida em Niterói, né? A gente, o morador de Niterói merece mais, né? Merece mais. Mas essas políticas e Niterói é rico. Os royalties existem aqui em Niterói, entendeu? Vocês também recebem royalties. E não é revertido para a população, né? Nada, muito pouco foi feito. Vocês têm bastante indústria por aí também? Indústria aqui em Niterói? A gente tinha muito de roupa, né? Mas também toda essa problemática aí, né? As coisas não são como eram. Aí não tem uma zona rural. Era a quarta, sexta em qualidade de vida. A nossa cidade não é mais isso. Não sei nem se está em algum ranking disso. Era para ter também a parte turística bem desenvolvida, né? Vocês aí não tem zona rural não, né? Ou tem? Não tem não, né? Zona rural? Não tem não, né? Zona rural aqui? Não, zona rural não.
né? A gente Eu tem nunca... muita beleza natural, mas zona rural não, a gente não tem mas a parte mais lá para São oceânica. Gonçalo, né? Uhum. São Gonçalo. Mas esses locais, assim. Você falou aí da educação, né? Eu trabalho na educação. Eu E sei. tem vários fundos, né? Tudo na educação municipal vem de Brasília, né? Todo o dinheiro, não entra nada praticamente da arrecadação do município. Então, eu tenho um dado aqui, deixa eu ver aqui onde está. Até entra para os RPAs. Aí também tem muito isso, regime de contrato, uma porção de cargo que o vereador fica negociando. Uhum. Sim, vereador negociando cargo. É uma prática constante aqui, né? É de tudo com esse tipo, os modos operantes deles são tudo isso. Quer ver? Ó. Prefeito nega direitos de professores na rede municipal. Professores concursados que entraram com processo para adicional por formação continuada e por títulos não têm seus salários atualizados. Aqui em Niterói. Entendeu? Para você ver como está. Rapaz, a gente aqui em Campos também tem. Professores aqui. Aqui em Campos, o que acontece? O Fundeb, ele é para pagar também o reajuste salarial. Desde que o prefeito atual entrou aqui em Campos, não é pago o reajuste salarial para nenhum servidor. Só que no caso nosso da educação, não tem a justificativa de arrecadação de imposto ou de royalty, porque a gente tem o Fundeb para cobrir isso. Só que ele usa a mesma desculpa para tudo. E fala quase tudo, ele coloca a culpa nos royalties. Quase tudo. Aí, eu não sei como que é aí. E aqui acontece muito de vereador fazer negociado, comprar voto. Quantas secretarias tem aí? Minha filha, tem muitas. Tem a de assistência social, tem a superintendência de igualdade racial. Ele transformou várias secretarias, colocou o nome de superintendência. Mas no fundo, a secretaria. Mudou gestão pública. O perfume continuou mesmo, mudou só o frasco. Aqui nós temos 58 secretarias. Tem menos ministérios do que secretarias no município. Ministérios federais do que secretarias nos municípios. Nossa. E são 5 mil cargos comissionados. Uhum. 5 mil pessoas recebendo. Como que você conseguiu essa informação aí na prefeitura dos cargos comissionados? Aí na prefeitura de Niterói. Então, o que acontece? A gente tem um suporte grande, né? Do nosso partido, né? Então só assim, o cidadão de bem, como diz o robô conservador, o afegão médio, então ele não consegue essa informação no portal da transparência. Através da gente. Aqui em Campos a gente tem um secretário que é de controle, de transparência. Ele é secretário também de transporte. É secretário de tudo esse menino. Eu acho que ele vai ser pré-candidato a vereador também. Eu, numa sessão da Câmara, que teve uma audiência pública, eu perguntei para ele, meu filho, quantos RPAs tem? Foi o secretário de gestão de administração, de gestão pública, porque cada hora muda o nome, né? Cada governo muda o nome, mas é a mesma coisa, administração. Quantos RPAs tem no município? Né? E DAS? Ele não sabe dizer. Aí ele diz, cada mês muda. Eu falei, tá, mas esse mês, todo mês ele faz o pagamento do povo, ele tem que saber essa informação, ele tem a obrigação de saber isso na ponta da língua. Aí ele, você entra lá no site, na parte da transparência, na parte de pagamentos. Eu entrei. Quando você puxa, é um Excel que tem até nome de rua, tem vários pagamentos e de vários meses, de várias competências, e você não sabe. É uma miscelânea de dados. É para dizer que publicamos, mas não publicou direito, né? E quem não tem computador? Porque tem muita gente analfabeta, por exemplo, na minha cidade. Tem muita gente que não que mora em bairro que não tem internet, em distrito, né? Na parte mais rural. Aí ele falou, sabe o que você faz?
você pega, já que você baixou o Excel, o PDF, joga, aliás, não é um Excel, é um PDF que vem. Joga, você transfere o arquivo do PDF para Excel, aí você lá faz a filtro para você saber. Fácil assim, né? Isso é transparência. Eu acho que essa parte de comunicação vai ser... Se eu for vereadora, acho que vai ser a primeira coisa que eu vou ficar dando chilique lá na Câmara. Pra resolver. As pessoas têm que ter acesso, porra, pra depois falar, tá lá no site, se vira. E quem não tem internet? Faz como? Ou não sabe usar Excel, não sabe usar. Aqui. As crianças estão tudo em casa. Nas comunidades e o que vai ter de criança, né? De jovem, que vai sair, que pai e mãe, né? Que os comércios quebraram, que vão ter que sair da escola particular e para a escola pública aqui em Niterói, tem muita criança aí. A gente não tem esse levantamento ainda, mas eu suponho, né? Porque a gente vê aqui, né? Só para você andar pelos bairros, as ruas dos bairros aqui, né? As ruas principais do bairro, você vê lojas fechadas, né? E fora essas lojas fechadas, que você empregava 2, 3 pessoas, tem os donos dessas lojas que recebiam esse aluguel, que viviam desse aluguel. Então, você imagina, né? Pais que tinham os filhos estudando escola particular, né? Que faziam um sacrifício para ter os filhos na escola particular. Cara, você já teve uma visão global da coisa. Você teve uma visão global da coisa. Então, é muito preocupante. Do pós-pandemia. Muito preocupante. Eu oro a Deus sempre pelo Antônio Raiol, pelo prefeito, né, do Podemos, que ele vai ganhar, se Deus quiser, ele vai ganhar, que Deus dê bastante inteligência a ele e força, né, para ele poder administrar isso tudo aí, né? E que a gente consiga botar o máximo de pessoas da direita para estar atento, para poder ajudar com relação a isso. Porque vai ser muito difícil, né? Agora a gente está sabendo. As pessoas estão meio anestesiadas, as coisas estão voltando. Quando eu saio na rua e pergunto, né? Por exemplo, para comércio, por exemplo, cabeleireiro, né? Eu pergunto, e aí, como é que está? Não, está voltando, aos pouquinhos. As pessoas não têm ideia de como vai ser como é extenso isso aí. E como é importante as eleições agora de vereador, né? Vereadores e prefeitos em Niterói. Niterói no Brasil todo. Né? Uhum. Como o Bolsonaro vai precisar. E aqui no Rio de Janeiro também, outra coisa que eu gostaria de ter aqui em Niterói, né? Que eu sinto dificuldade, assim, meu termômetro hoje é a minha diarista, né? E tem um filho de 13 anos, né? E que não está estudando, não trabalha, né? Porque não pode trabalhar, e vive em comunidade, você imagina, né? Ela tem dia que ela, quando ela está saindo, ele está chegando em casa. E ela fala, já entreguei para Deus. Se ele estivesse numa escola cívico-militar, né? Então, poxa, eu acho que já seria uma grande ajuda para ela. E para muita gente aqui. E agora, você vê, o nosso presidente, junto com o Jordi e o Anderson de Moraes, inaugurou uma escola cívico-militar no Rio de Janeiro. Eu quero ver se a gente consegue trazer aqui para Niterói. Né? Sim. Mas uma andorinha porque... Não, né? Porque, Jordi aqui gente, no Niterói. Quando eu vi que o Abraham, né, o antigo ministro da Educação, tinha falado que para levar a escola cívico-militar precisaria do secretário municipal, era só o secretário municipal requerer. Pô, o meu prefeito só colocou, ele é esquerdista, aí algumas pessoas que são lá do sindicato, dos servidores, costumam falar que ele é de direita, mas não é PPS, é só você olhar lá o estatuto do partido. E o comportamento das pessoas, o comportamento dele, essa sobrecarga, né, sufocando
o empresário, né, com impostos, que não deixa ninguém prosperar, e os secretários, tudo esquerdista, o secretário meu de educação era um esquerdista. Então, onde que ele vai pedir uma escola cívico-militar? Nunca. Aí eu falei, poxa, ministro, como que o senhor fala que vai depender do secretário? Se o secretário quiser, ele manda construir a escola cívico-militar no município. Aí eu falei, pô, enquanto esse prefeito tiver aí, tiver um secretário esquerdista aí, a gente tá ferrado. E com essa Câmara que a gente tem também lá na cidade. Aqui no Rio nós já conseguimos né? Inaugurou. Agora, eu acho que Niterói merece, né? Niterói merece, né? Uma escola cívico-militar aqui. São Gonçalo também merece. Uhum. Então, Campos a gente tem exército. Multiplicar, né? Só em você cantar o hino, eu não sei se na sua escola você consegue fazer isso com as suas crianças. Eu ensino o hino da minha cidade para as crianças na escola. Porque você é patriota, conservador. Eu faço questão, entendeu? De cantar o hino da minha cidade para as crianças, porque as crianças têm que valorizar. Isso é uma coisa importante, Rosângela. A gente tem que colocar nas escolas as crianças para valorizar os símbolos das nossas cidades. Tipo assim, a bandeira de Niterói, você tem que... Eu tenho a bandeira de Campos, eu trouxe para Brasília a bandeira de Campos. A gente tem que valorizar os símbolos da nossa cidade, porque a gente tem que amar o país, a gente tem que amar o nosso lugar, onde a gente está, né? Onde a gente está mesmo, a nossa cidade, o lugar onde a gente nasceu. Porque senão, se a gente não valoriza a nossa cultura, as nossas raízes, os nossos símbolos, a gente não sabe quem a gente é, o nosso povo não sabe o que ele é, a história dele, qualquer um que chega no poder, qualquer coronelzinho que chega no poder, leva ele para qualquer lugar, como o gado. Isso sim é ser gado, né? Então, a partir do momento que se você cantar todo dia o hino nacional, nosso hino é lindo. Você vai você vai ter pessoas dispostas a dar a vida pelo país. Não vai ficar nessa coisa, mas não tem jeito. Você é louca, Érica. Você foi presa aí em Brasília. Pelo quê? Você não... Vem logo pra cá. Agora, depois de tudo que eu passei, eu vou deixar tudo pra trás? Você só vai avançando. A gente tem que desenvolver isso nas nossas cidades, né? A gente, estando no município, né? Porque o município é que cuida da educação infantil desde o berço, né? A educação não começa de berço. O berçário, a creche, é responsabilidade da gerência municipal, da gestão municipal. Então, a gente tem... se a educação começa de berço, a gente tem que começar a colocar desde do berço das crianças, o hino nacional e o hino da cidade. É até uma sugestão que eu dou para você. Aprende o hino de Niterói, tem ele na ponta da língua e começa a levantar a bandeira aí da sua cidade. As pessoas têm que conhecer. E só Bolsonaro 2022, lógico, né? Sim. Bolsonaro 2022, lógico. E ele que abriu essa porta toda para a gente aí, né? E a gente tem o representante aqui, o Carlos Jordi, que é um guerreiro incansável aqui em Niterói. Né? E as possibilidades são muitas de Niterói ser uma cidade de referência ao Brasil todo, né? Sim. A gente consegue vislumbrar isso. Eu fico olhando essas barcas de Niterói aí. Um dos meus sonhos, eu não sei a viabilidade disso, né? Mas um dos meus sonhos, é claro que eu acredito que não seja possível com uma barca tão grande como a que faz transporte Rio-Niterói. Realmente, não preciso nem ser engenheira para saber que isso é impossível. Mas eu tenho um dos meus sonhos é desenvolver o transporte aquaviário, nem que seja para turismo, ao longo do Rio Paraíba, lá em Campos, né? Nem que seja para transporte, porque às vezes a gente vê que tem gente que faz toda uma ginástica com ônibus só para poder atravessar a ponte, né? Tem essa dificuldade. Tem colega minha que mora no aeroporto, mas pega um ônibus para o centro, trabalha em Guarulhos, pega um ônibus para o centro, para do centro pegar para o aeroporto. Quem é de Campos vai entender mais ou menos o que eu estou falando.
Mas, tipo assim, vai para o norte para poder voltar para o sul, entendeu? Então, essa parte urbanística também, de mobilidade urbana em Campos é muito ruim. Eu acho que um transporte aquaviário poderia facilitar, porque às vezes só Aqui em precisa, Niterói só o também, trabalho de atravessar a ponte. antes um pouco da pandemia, quer dizer, antes um pouco não, antes da pandemia, né? Porque agora era impossível, qualquer hora do dia que você saísse daqui da região oceânica para trafegar por Niterói, né, pelo centro e passar por toda Niterói ou ir para o Rio, era trânsito, engarrafamento, qualquer hora do dia. Você nunca conseguia calcular um horário para chegar, né? Não, vou chegar a tal hora, vou sair 1 hora antes de casa. Você saía 1 hora, não conseguia chegar, sempre chegava atrasado. Você saía mais, sempre tinha problema. Então, era muito difícil. Né? Agora, com a pandemia, aí também, que diminuiu a quantidade de ônibus, né? O povo fica... diferentemente na Austrália, né? Que aumentou a quantidade de ônibus. Minha filha mora lá na Austrália, aumentou a quantidade de ônibus. E o espaçamento dentro do ônibus. Aqui não. Diminuiu a quantidade de ônibus também. E todo mundo aglomerado dentro do ônibus. Aumentou a aglomeração. Eu não entendi essa matemática. O que acontece, Rosângela? Eu sou uma pessoa de humanas, né? Sou formada em comunicação. Eu sou péssima com conta, com matemática, mas é totalmente ilógico. Isso aconteceu em Campos também. Diminuiu. Aliás, Campos já estava, né, com problema de que estava sem ônibus, que estava tem o ponto das vans, fizeram um negócio de doido com os terminais lá. Cara, aí diminui e aumenta a aglomeração dentro de um veículo fechado. Eu não entendi essa lógica até hoje, ao invés de aumentar. A lógica é muito amadorismo, cara. Não é. É muito mal, pessoas muito mal intencionadas. Mal intencionadas, entendeu? Mesmo. Sei lá, é um modo operante, parece que tudo é o mesmo, é em cadeia, assim, entendeu? O pagador de imposto não tem direito a nada, só tem direito a pagar, entendeu? Aqui em Niterói é um sofrimento danado, os comerciantes estão se sentindo acuado, ameaçado. Esse dia eu estava numa pizzaria aqui, logo assim que abriu na pandemia, os restaurantes abriram, né? Um monte de medidas. Estava sentado comendo uma pizza por volta de umas 9 horas da noite, chegou uma pessoa se dizendo fiscal, mas não tinha nada com credencial, e tinha vinha acompanhando ele uma mulher, mas ficou dentro do carro, e querendo ver, fiscalizar. Aí o gerente do restaurante, da pizzaria, veio todo, não, a gente está, sim, senhor, a gente está fazendo tudo de direito, conforme o protocolo, conforme a mandado, as medidas. Aí ele falou assim, vim passar só para dar uma olhada, mas não tem álcool gel nas mesas, sendo que não estava escrito em local nenhum, né, as medidas protetivas que ele mandou os restaurantes tomar, dizendo que tinha que ter álcool gel na mesa, só tinha que ter álcool gel no local visível, né? Mas a gente vai vendo isso aí, vai convivendo com isso. Se Deus quiser, a gente vai mudar isso aí. As eleições agora de 2020. Rosângela, eu estava reparando, né, que quando eu resolvi fazer a live com os pré-candidatos e tal, das outras cidades que eu conheci aqui em Brasília, eu estava reparando que a maioria... Opa, faltam 28 segundos. Faça as suas considerações. Eu vou encerrar aqui, entrar de novo com você, tá bom? Só pra gente encerrar direitinho, tá bom? Tá bom. Vou encerrar aqui.